Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Veja que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, irmãos, ele não dá uma ordem, sendo ele uma autoridade de Deus. Ele disse: rogamo-vos. Ele estava como que quem estivesse rogando, por favor, suplicando, não usando de autoridade, mas pedindo aos irmãos que os irmãos tivessem um comportamento mais adequado. E ele fala aqui para admoestar uns aos outros e os desordeiro. Desordeiro, aquele que está fora da ordem e praticando desordem. Admoestar significa, como temos falado, não é? Repreender brandamente. Às vezes nós temos que orientar, conversar e repreender brandamente, para que haja uma união perfeita. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que este conselho do apóstolo Paulo, ele deu pelo Espírito para que ficasse para nós, como se ele estivesse esperando Jesus em seus dias, porque ele esperava Jesus em seus dias. Mas, muito mais do que naquela época, nós esperamos Jesus em nossos dias. Há muita gente fazendo confusão. Paulo fala a respeito de um comportamento tal que quando Cristo chegar, sejamos achados irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa que não tem nada o que dizer dela. Como a Bíblia fala de Daniel, que era um homem sem costumes, não tinha vício de coisa nenhuma, era um homem que adorava e buscava o Senhor. Mas na verdade muitas pessoas ignoram que esta preparação é por causa de algo, porque na verdade há um grupo enorme, como disse aqui o irmão Carlos Alves, que estão desviados dentro das igrejas, e se não fizerem um concerto com Deus, vão ficar na grande tribulação. Mas muitos fazem confusão a respeito de o arrebatamento, antes, depois, no meio da grande tribulação. O apóstolo Paulo, tanto ele quanto Jesus, quanto os profetas, também outros apóstolos, no livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para João Batista, João, discípulo, alerta a respeito daquele dia, daquele momento. Jesus mandou que vigiasse, porque será como nos dias de Noé. Mas a verdade é que a igreja vai estar aqui quando o iníquo se manifestar. Bom, não sabemos quanto tempo ficaremos aqui com o iníquo já na terra. Mas segundo o que Deus tem revelado, quando começar a ser obrigado a marcação da besta, a igreja não estará aqui quando for obrigado com a lei de pena de morte. Mas muitos acham que a igreja vai estar aqui passando por todos os períodos,
Mas nós vemos que a palavra do Senhor manda-nos vigiar. Aqui há várias coisas que o apóstolo fala em relação à santidade. Quando nós lemos o versículo 23, ele faz um complemento: e o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo. Tudo o quê? Ele, por exemplo, começa a falar aqui a respeito da desordem, né? Ele fala para os irmãos mais fortes sustentar, né? Como nós estávamos falando, né? Seu suporte dos mais fracos, ter paciência com todos. Nós temos que ter paciência com todos. E isso faz parte da santidade na vida de um cristão. Aleluia! Você precisa ser paciente com as crianças, com teu filho, com a tua filha, com a esposa, com o esposo. Aleluia! Aquele que romper esses mandamentos não vai se ver com o Senhor. Isso aqui foi um homem usado pelo Senhor, mas quem falou foi o Espírito Santo de Deus, através de um homem que tinha um conceito e uma chamada vinda de Deus. Outro rogo que ele fala: eu rogo, irmãos, que ninguém dê a outrem o mal por mal, É verdade. mas seguir sempre o bem. Siga o bem. O diabo sempre te causa um mal através de alguma pessoa, a fim de tirar de você o pecado, fazer você pecar. Quantas vezes nós desejamos nos vingar ou praticar algo em troco daquilo que recebemos de alguém que nos faz o mal? Esse é o intuito na vida do homem, natural do pecado, da maldade humana. Mas Jesus veio para desfazer estas obras do diabo nas nossas vidas. Ele quer que você, irmão, irmã, seja bom. Se esforcem em pagar o mal com o bem. É aí que a desobediência e o pecado é vingado, quando você não retribui ao malfeitor o mal que ele te fez, porque esta é a vontade do diabo, você retribuir com a mesma moeda, porque ele sabe que se você fizer isso, você cai no laço dele e te apanha. Outro conselho que ele diz aqui, não é? Regozijai-vos sempre. A palavra regozijar é sentir extrema alegria, mas às vezes nós não exercitamos isso. Sempre queremos se alegrar e dar um sorriso quando os bens materiais estão bem, mas ele diz aqui de regozijar no Senhor, se alegrar na presença de Deus, sorrir, falar: Senhor, muito obrigado, louvar a Deus, lembrar de todas as coisas que o Senhor tem feito. Você acorda de manhã, a misericórdia de Deus já está sobre ti. Para te dirigir durante o dia, para te guiar, te orientar. Se você souber usufruir, começará de manhã a misericórdia te favorecendo para o dia todo, até o momento da noite de você descansar. Glória a Deus. Quando ele chama a atenção nossa, dizendo: regozijai-vos sempre. Puxa, não estou com motivo para eu estar alegre? Tem sim. O inimigo é que quer abafar, e nós às vezes só pensamos em problemas materiais e esquecemos de nos regozijar no Senhor. Hoje vocês estão aqui, mas quem sabe você poderá estar outro dia dentro do hospital, dentro da tua casa, enfermo, sem poder ir a um culto. Então regozija-te porque tu estás aqui. Aleluia. Glória a Deus. Outra palavra que faz parte da santidade: em tudo dai graça. Ao invés de murmurar, achando defeito nisso e naquilo, agradeça a Deus. Aleluia. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês, não é para com os que estão de fora. Esta mensagem não é para ímpio, é para os escolhidos de Deus que estão dentro da casa e para aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Não desprezei as profecias. Está aqui as profecias, todas elas, de Gênesis ao Apocalipse. Não desprezei as profecias. Pedro fala também sobre isso, que nós devemos bem atentar, fazer bem se atentarmos para as palavras dos profetas.
Não desprezei as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Irmãos, o exame aqui é aquilo que o Senhor Deus permite você examinar. Você não vai sair por aí examinando a feitiçaria, vai examinar a droga, vai examinar muita coisa errada para você reter o que é bom. Não, é fazer o exame das coisas que te acontecem, né? Abstende-vos, afastarem de toda a aparência do mal. Isso é um tema, é um texto, é uma palavra muito profunda e gloriosa. Aparência do mal. Aqui não está falando diretamente, abstende-vos do mal. Nós temos que abster, se afastar do mal e se afastar da aparência do mal. Existem muitas coisas dos usos e costumes, hábitos, como falar, como gírias, como palavra, como coisas que se criaram lá fora, que o diabo criou, que o diabo inventou, que o diabo modernizou, que o diabo projetou, e as igrejas trazem para dentro do seu culto, do seu viver, e as pessoas também põem como prática muitas coisas que ouvem, roupas que se fabricam, meios de viver, tudo voltado para a propaganda de fora, propaganda do inferno, que é a aparência do mal. Por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, não é? Se porventura, irmãos, eu não estou com maldade, mas compro uma camisa, uma camiseta que alguém gosta de usar, eu não uso camiseta de mangas curtas, mas há cristãos novos que usam e não tem o entendimento desta palavra, e na camiseta em inglês, muitas vezes o brasileiro gosta muito de palavras em inglês, palavras escritas ofendendo a própria pessoa, o dono da camisa, ou falando qualquer coisa estranha, ou por exemplo uma garrafa e tudo escrito em inglês, mas tratando-se de bebida, e a pessoa não sabe, ele está com a aparência do mal. Ou por exemplo, uma pessoa que vem para o evangelho e continua, ou aprende a fazer gestos com as mãos, vários sinais que é feito por aí, né? E um monte de sinais que eu não vou fazer, porque pode alguém, né, pegar aqui e colocar na imagem do que eu estou fazendo o sinal. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios que o filho de Belial fala com os olhos, acena com os pés, fala com as mãos, e isso é uma aparência do mal, e é mal também. Mas se porventura eu faço isso, eu devo deixar de fazer para ser mais parecido com a santidade de Deus. Não é por causa somente da doutrina do pastor daquela igreja, é porque eu entendi que o meu corpo é santo, minha vida é santa, santa, separada, santa, pura, diferente, aleluia. Se eu na minha inocência então corto o meu cabelo e faço, por exemplo, aquela costeleta fininha que o diabo foi que criou na moda do mundo, e chega o pastor e diz para mim: meu jovem, meu filho, você não deve ser assim. A Bíblia diz aqui, ó, apartai de toda aparência do mal. Você é um servo de Deus, mas está parecido com as pessoas de fora. Você tem que ser parecido com o exército de Deus, com um soldado de Cristo. Nossas vestes não devem ser bizarras, não deve ser como, por exemplo, é lançadas modas aí fora. Já foi revelado inúmeras vezes que os demônios criam as modas, vem do inferno muitas modas, e os estilistas recebem inspiração para criar modas para as mulheres andarem de qualquer maneira. Nós, servos do Senhor, temos que apartar da aparência do mal. Isso faz parte da santificação. Outra palavra muito importante aqui que o apóstolo fala, não é? Que eu dei uma puladinha aqui, é o versículo 19: não extingais o Espírito Santo. A palavra extinguir quer dizer apagar, esfriar. Não esfriais, não apague o Espírito, porque o Espírito Santo ele é fogo. Então, irmãos, por causa da desobediência, por causa da dúvida, por causa da falta de prontidão, ou daquele coração pronto para servir ao Senhor, muitas vezes as pessoas entristecem o Espírito Santo. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, se Abraão recusasse ou ficasse protelando, ele iria chegar a um ponto de entristecer o Espírito Santo do Senhor.
A Bíblia diz que para não entristecer. Por quê? Pode, em algum momento, a tristeza ser tão forte, a pessoa causar um problema de afastamento do Espírito Santo. Então a pessoa começa a se sentir frio. Ele não consegue ser como aqueles outros irmãos que gostam, dão glória a Deus, que gostam de se acender na presença do Senhor e buscam o Senhor, e a chama nos aquece e algo acontece dentro de nós. De repente, algum irmão que já entristeceu, já recuou, já recusou a voz do Espírito Santo, ele agora já não sente mais o que ele sentia. Ele é uma geladeira, ele é um iceberg neste mar revolto. E quando ele está na igreja, ele não consegue ser como aqueles irmãos, não consegue fluir o poder do Espírito nele, aleluia. Então esse é o conselho que eu dou para esse irmão, como Paulo diz: procure não apagar o Espírito de Deus. A mesma coisa, eu creio que o versículo tem aqui uma referência que vai para uma palavra, eu creio que é para essa palavra, que diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção, o dia do arrebatamento. Redenção é o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento, na Bíblia não diz quando vai ser, mas com certeza não será no final da grande tribulação, não será no milênio, porque isso não existe. Deus vai tirar justamente um povo daqui da terra para não sofrer todas as consequências desastrosas que o próprio Deus vai trazer sobre a humanidade. Como pode um Deus que vai trazer tanta desgraça sobre o mundo, não é, mandar me santificar para trazer desgraça sobre mim? Mas a igreja estará aqui quando o anticristo se manifestar, como está escrito aqui logo no outro livro aqui, né? Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: versículo 2, 3, versículo 3: de maneira alguma, acharam? Aqui, vocês fecharam a Bíblia? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Paulo está falando que primeiro ele vai fazer isso, para depois, ele está fazendo um relato das coisas que ele vai fazer, mas não significa que ele vai fazer essas coisas primeiro, para depois a igreja tirar. Primeiro ele vai sentar lá no templo, porque ele vai fazer sentar no templo de Jerusalém no meio dos 7 anos. Paulo está só relatando as coisas que ele vai fazer. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então Paulo cria que o Espírito Santo já estava detendo, que o anticristo já estava até na terra, porque na verdade o espírito do anticristo sempre esteve na terra, procurando alguém. João mesmo diz na sua epístola que muito tem se feito o anticristo. Muitos anticristos já tinham aparecido naquela época, mas não com o domínio que esse está vindo aí. Continuando, diz assim: porque já o segredo da injustiça opera. Quer dizer, naquela época, o segredo da injustiça do anticristo já estava trabalhando. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ora, o que estava resistindo, quem era? Jesus não estava mais na terra. Era o Espírito Santo, que a Bíblia relata em várias outras escrituras nos profetas que ele será tirado da terra. E então será revelado o inimigo. O inimigo será revelado quando o Espírito Santo, primeiramente, deixar de resistir ele. Depois o Espírito vai sair com a igreja, porque quem leva a igreja da terra é o Espírito Santo a encontrar com Cristo nos ares. Então, quando o Espírito Santo deixar de resistir o anticristo, que ele já está na terra. Olha, irmão, para quem não sabe, o anticristo já está na terra, as 2 testemunhas já estão na terra, a segunda besta já está na terra. São 2 bestas. Esses personagens todos estão na terra, já são de maiores, não são criancinhas que vão crescer, ser de maior para depois fazer obra, já são de maior, eles estão aí. A qualquer momento será mostrado por televisão, pela mídia toda, um homem que vai governar o mundo todo. A igreja estará aqui. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará
pelo resplendor da sua vida. Paulo está falando que a vida de Jesus só vai acontecer após acontecer essas coisas aqui, o iníquo ser revelado, não é? O versículo 3 que diz: não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ele não disse assim, sem que antes aconteça a apostasia, o homem do pecado, a destruição da terra, a destruição dos ímpios, a perseguição da igreja, aí Cristo vem. Não, ele não falou sobre isso. Ele falou duas coisas que precedem a vida de Cristo. Irmão, ninguém engana vocês por internet, por coisa nenhuma. Duas coisas só que Paulo falou que precedem, que antecedem a vida de Cristo e o arrebatamento da igreja. Duas coisas. Uma já está aí: a apostasia, tanto no mundo quanto nas igrejas. E ela vai crescendo. Só falta agora o anticristo se manifestar. Quando ele se manifestar, irmão, não sabemos quantos dias ou meses vamos estar aqui, ou um ano, não sei. Mas a igreja estará aqui e vai observar, perceber as coisas mudando. Mas Paulo disse que é somente essas duas coisas. Ele não disse que vai vir todo tipo de maldição para depois Cristo arrebatar a igreja. Mas para isso, Deus quer que nós nos santifiquemos, como está escrito no versículo 23, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Será que os irmãos estão conservando o corpo, o espírito e a alma? Há muitas maneiras de contaminar o espírito. Quando falamos espírito, falamos do coração, falamos do sentimento. E quando falamos do coração, não estamos falando do coração humano, no corpo físico, estamos falando do nosso sentimento. Os sentimentos das pessoas mudam muito e são muito contaminados. Estávamos ouvindo falar sobre televisão. Irmãos, um instrumento que tem mudado o sentimento de muitas pessoas, feito as pessoas ficarem animadas para praticar um monte de coisa, são os programas passados nas televisões, os quais são trabalhados por demônios e, como foi dito, realmente fazem feitiçaria, matando crianças que desaparecem e não são mostradas nas contas, e não são mostradas nas contas de contas de luz, e ninguém acha, porque já feiticeiros convertidos disseram que realmente eles fazem um sacrifício, queimam a carne e os ossos, ninguém acha, para que as novelas tenham audiência. Tanto novela como filmes, como reportagem, está tendo uma audiência, está tendo uma atração tão forte que só tem uma resposta: os demônios estão mais ativos. Um irmão estava contando hoje que muitas pessoas contam testemunho de televisão que viram em visões ou em sonhos, mas ele disse: irmão, eu vi a cores e a vivo. Fui a Deus e amor, disse ele. Hoje ele é de outra congregação. Eu disse: Senhor, eu prego a tua palavra, repreendo os demônios e assisto tudo na televisão, Senhor. Se isso é realmente verdade, eu quero uma experiência. Diz que ele em casa estava vendo a televisão rachou no meio, saiu uma fumaça. Ele disse que viu com o olho vivo. Não foi visão, não foi revelação. Ele viu com esses olhos. Saiu um demônio em forma de fumaça. Aqui para baixo era fumaça negra. Já foi visto esse demônio em várias visões de outros lugares, com outras pessoas em outros países e estados do Brasil. Um demônio horrível, com as unhas pretas, que saía fogo preto, fogo escuro, que ele nunca tinha visto, nem eu. Os olhos estranhos, fundos escuros, uma carcaça como se fosse de crocodilo, uma pele horrível. Um demônio horrível. E o demônio começou a falar com ele. E disse para ele, porque ele começou a expulsar o demônio: Senhor, hoje você não vai me expulsar. Lá na tua igreja eu tenho saído, mas hoje eu não vou sair não. Ele disse: irmão, ele não saía mesmo não, porque Deus não permitiu ele sair. Ele saiu porque eu precisava de ouvir. Quando você vê reportagem de tiro que matou alguém, o carro que atropelou, tudo que eu faço, eu destruo, eu mato, faço sacrifício.
sequestro. Quando você sai da sua igreja e vai assistir, você vai me assistir. Os meus feitos. E jogou na cara dele um monte de coisa. Eu digo para vocês, muitos vão dizer naquele: Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios. Eu tinha visão, eu me emocionava, eu chorava. Irmãos, entrar no céu não é fácil. Eu vou dizer para vocês, nós não proibimos nem isso nem aquilo, apenas pregamos. Disse Jesus Cristo para o Evangelho: irmãos, não concorde com o mal. No livro do Apocalipse tem algo semelhante ao que esse demônio falou para o homem: ficarão de fora os que mentem e os que amam a mentira. O Senhor tem mostrado nesses últimos dias a várias igrejas diferentes, não só a igreja Deus é Amor ou a Assembleia antiga de 20, 30 anos atrás, de 30 anos ou 40 anos atrás, que não podia ter televisão, mas Deus agora está mostrando a outras igrejas, a outros irmãos, porque Deus vai tirar do meio dessas igrejas evangélicas todas a sua igreja, o seu povo. E Deus tem um punhado ali, um pouco aqui, temerosos da sua palavra. Porque a maioria estão de mão dada, cegando os outros e cegando-se a si mesmo, cego guiando cego, achando que é um absurdo, porque não tem compreensão, não tem entendimento. E quando uma pessoa está diante da televisão, ele está diante do altar de Baal, diante do altar de Satanás, vendo os sacrifícios que o demônio faz com batidas de carro, com ladrão que é morto, com pessoas que é sacrificadas, pessoas que é traídas e mortas, um monte de coisas vergonhosas entre as autoridades. Irmãos, o nosso trabalho e o nosso tempo não são para essas coisas. Jesus disse: se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será treva. Muitas vezes as pessoas querem uma bênção de Deus, fazem sacrifícios de orações acompanhadas de jejum, mas não tiram os seus olhos da malignidade, não tiram os seus ouvidos de ouvir coisas que não devem. Aleluia. Vocês podem abrir conosco, que vocês já conhecem muito bem, no livro do profeta Isaías. Bendito seja o nome do Senhor, que fala: quem habitará com as labaredas eternas? Aleluia! Quem vai morar com o Senhor, irmãos? Aleluia! Diz aqui na palavra do Senhor, no capítulo 33, no versículo 14 em diante, fazendo as perguntas. A mesma passagem vai respondendo, que diz: os pecadores desse ano se assombraram, o tremor surpreendeu os falsos. Agora vem a pergunta: quem dentre nós, irmãos, quem dentro da igreja, quem dentre o povo de Deus habitará como fogo consumidor? Aqui não está falando do inferno, aqui está falando do Deus vivo, que é um fogo consumidor. Deus, como diz, Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Aqueles habitaram com fogo consumidor, porque eu tenho que passar pelo processo de pureza para habitar com o puro, aleluia, com o santo dos santos, aleluia. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Está falando de Deus, não está falando das labaredas do inferno, está falando do Senhor Deus. Agora vem o que anda em justiça. Uma pausa. Quantas pessoas dizem que não vão morar aqui na terra? A Bíblia diz, está fazendo a pergunta: quem vai morar com Deus? Com as labaredas eternas? A labareda eterna vai morar aqui nessa terra? Não existe isso. Aqui está a resposta. O que anda, aí vem então a qualidade. Aqui vem então a qualidade do tipo desse cidadão celestial, como diz o Salmo, que vai morar com Deus. Não é a doutrina da Assembleia, da Batista, Metodista, Católica, Wesleyana, Anglicana, seja qual for, é a doutrina da palavra, é a doutrina da Bíblia. Quem faz a pergunta, agora vem a resposta. Olha as qualificações. O que anda em justiça, você tem que viver uma vida justa. Independe da igreja. Se a tua igreja liberou, o problema é dela. Você tem que olhar para a Bíblia. Se a tua igreja liberou a cachaça, liberou o cigarro, a maconha, a cerveja, seja o que for, futebol, seja o que for, você tem que olhar para as escrituras, que você tem que ser sábio, ser humilde, ser simples. Pastor nenhum tem autoridade para liberar coisa alguma. Nem Deus vai liberar nada na
na sua palavra. Ele diz: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Como é que vai liberar? Isso é coisa do diabo, isso é uma mensagem satânica. De pessoas que não têm compreensão, são levadas como cegos, guiando, sendo guiados por outros cegos. O que anda em justiça, viver em justiça, praticar justiça na tua palavra, ser justo nas roupas, ser justo no tratar com as pessoas, ser justo nos negócios, ser justo com a esposa, ser justo com os filhos, ser justo com o esposo, ser justo com os parentes, ser justo com o irmão, ser justo no trânsito, ser justo no pagamento, ser justo na dívida. Justo é aquilo que é certo, correto, perfeito, balanceado. Ser justo no seu corpo, ser justo na sua alma, ser justo no seu espírito. É isso que a palavra nos ensina, aleluia. O que anda, a palavra o que anda, vive em justiça, aleluia. E o que fala com retidão, Paulo diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras torpes são palavras demoníacas que o Satanás coloca na mente dos fracos quando não tem resposta, quando não sabe o que fazer contra um problema que surge no seu coração. Geralmente o louco, geralmente a pessoa que é tola, ele usa as armas da carne, os palavrões do diabo, as palavras inconvenientes, piada e um monte de coisa. A Bíblia diz aqui, irmãos, quem vai entrar no céu? Se você fala, você não vai entrar no céu. Não é doutrina minha, é daquilo que fala com retidão. Não conta mentira, historinha de mentira para as crianças, historinha de saci pererê, historinha não sei de quê. Isso é tudo mentira, chapeuzinho vermelho. Crente não pode contar história mentirosa para os seus filhos. Papai Noel, tudo é mentira. Não pode sair dos nossos lábios palavras mentirosas, aleluia. A boca do crente tem que ser como um manancial de águas vivas. Aleluia. Glória a Deus. O que fala com retidão, retidão reto, perfeição. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e o que sacode das suas mãos todo o presente. Pessoas que não guardam mágoas, pessoas que sacodem o suborno, pessoas que não recebem peitas em prol do mal de alguém, aleluia. É doutrina da palavra. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, ouvido na televisão, ouvido em noticiário, e olhos vendo coisa que não presta, mulheres nuas para as crianças verem, pessoas se beijando, as crianças verem, os pais não vêem, são cegos, são mais cegos do que as crianças, aleluia. Oh, glória a Deus. E o povo quer entrar no céu vendo que não presta. É doutrina da Bíblia. Teus olhos têm que ser santos, teus ouvidos têm que ser santos. Hoje em dia nós temos novas doenças por causa do ouvido. Pessoas estão estafadas, pessoas estão com problemas, estão estressadas, porque ouvem e vêem muitas coisas que perturbam a sua alma. Passa uma semana não vendo televisão e nem escutando notícia nenhuma, só louvando a Deus, vendo, fazendo a sua tarefa, lendo a palavra. Você vai ver a diferença. Os demônios não vão te perturbar. Tem gente de fora que pensa que isso é só coisa de crente. Não é só coisa de crente, não. Há tantas pessoas do lado de fora já consciente do malefício que está sendo causado nas crianças por causa da televisão no lar. Na Alemanha fizeram um jejum de televisão por 3 meses, porque notaram que os homens, as mulheres, as crianças no interior, aonde se fazia plantações. Isso eu li no jornal, estando eu trabalhando no centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas, quando uma banca de jornal estava ali com no título, né, sobre a televisão. E eu, curiosamente, me cheguei para ler. Não sou de ler jornal, não compro jornal, não leio nada. Mas nesse dia eu estava trabalhando ali perto, algo me chamou a atenção e foi de Deus. E ali então eu comecei a ler, que eles perceberam que as crianças, as mulheres, os homens estavam mais impacientes, falando coisas estranhas, né? Repetindo coisas que viam na televisão, né? Achando que o que estava acontecendo na televisão também estava acontecendo com o seu marido, com a sua mulher. Quantos homens ficam perturbados achando que a mulher está traindo, porque passa o dia ouvindo porcaria, ouvindo
igreja, mas não toma tendência. Quantas mulheres confiam no seu marido que passa o dia conversando conversa inconveniente, porque a Escritura diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Vai conversar com santo, vai ouvir palavra santa, vai ouvir coisas que edificam. É isso aí. Eu sou pastor exortador para a glória do Senhor, para que alguém tendo ânimo possa crescer. Irmãos, as conversas de amigos, conversas de colegas, de amigas, conversas com vizinhas e com vizinhos inconvenientes têm estragado a vida de muita gente, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, porque o intelecto da pessoa possa ser corrompido, porque o diabo fica lembrando de coisas que a pessoa fica vendo e assistindo e ouvindo. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, vem nos mostrando que verdadeiramente, quando a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, tem um fundamento. E hoje Deus está revelando a muitas pessoas até de fora que a Bíblia é a palavra de Deus. Então na Alemanha fizeram isso, um jejum, concordemente, claro, não foi nada assim pela força e violência. As famílias concordaram, desligaram as televisões todas. Durante 3 meses, não eram povos cristãos e evangélicos, pessoas de interior. Notaram então que durante os 3 meses houve uma paz, houve tranquilidade, houve alegria, houve diferença. Então se reuniram e adotaram 3 meses com televisão e 3 meses sem televisão. Se eles adotassem toda a vida sem televisão, eles iam ver o benefício que é. Há muito tempo, graças a Deus, lá em casa não tem programas nenhum. Esses programas ficam o dia todo tocando música maligna de casa, passando comerciais, os homens com as caras pintadas estranhas, as mulheres nuas. Graças a Deus os demônios não têm encontrado esse espaço, pelo menos comigo, minha esposa, minha filha. Israel, não sei. Meus outros filhos eu não sei. Mas eu falo, a minha filha mais nova, e minha esposa e eu. Porque, na verdade, irmãos, esse texto aqui está sempre ecoando. Se você quer morar no céu, não é a doutrina da igreja, não. Você vai ter que fazer isso aqui, tirar os teus ouvidos de ouvir o que não deve. E vai ter que tirar os teus olhos daquilo que, na verdade, escandaliza a tua alma e corrompe o seu viver. De tanto as pessoas ouvir tantas coisas, e termina sendo controlado por aquilo que ouve. Tem um ditado do mundo entre os negociantes que diz: a propaganda é a alma do negócio. E a alma do negócio. E o negócio do diabo é corromper as almas. E ele faz propaganda. Ele sabe que as pessoas gostam, que as pessoas ficam entretidas, ocupadas, como nós estudamos outro dia. As pessoas se ocupam demais e os demônios sabem disso. E os demônios procuram ocupar as pessoas com as coisas que as pessoas gostam, coisas que na verdade afastam as pessoas de Deus, e principalmente aquelas que contaminam o ouvido. Agora, irmãos, a vida do Senhor está próxima. É necessário nós santificarmos. É ou não é, irmãos? Amém. Vocês acham que eu estou falando assim, coisa que estou criando na minha mente? Ou vocês perceberam de vocês mesmos e leram que assim está escrito? Amém. Um amém mais fraco, parece que alguns têm dúvida. Amados, queridos irmãos, verdadeiramente procuram ler conosco. Abre novamente em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 2 que diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quer dizer, assim como um ladrão vem e não avisa, assim vai ser. Aqui está falando da vida do rapto, do arrebatamento, e não no milênio que Jesus vai aparecer no céu para todo olho ver. Então vai haver sim um arrebatamento, sim, segundo as Escrituras. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais
Mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Se Paulo escreveu isso, ele está falando sobre uma vigilância em que Deus vai trazer uma destruição no período da grande tribulação, e o Senhor vai poupar os fiéis, aqueles que estão em santidade, aqueles que hoje são chamados de fanáticos. O Senhor vai poupar, irmãos. Porém, nós estaremos aqui, ou aqueles que Deus vai poupar, estará aqui por um pouco de tempo, e vão ver o iníquo aqui, vão saber, vão conhecer. Mas antes da repentina destruição, o Senhor está mandando vigiar, porque Ele vai vir num momento em que ninguém espera. Então Ele vai tirar os deles e vai começar uma tribulação qual o mundo nunca viu. Ou seja, vai dar continuidade a uma tribulação, as coisas que vão ferver. Porque na verdade, irmãos, a igreja vai estar aqui quando o iníquo se manifestar. Como eu disse, duas coisas que vão acontecer. Uma já está acontecendo, né? A apostasia. E a outra é a manifestação do iníquo. Mas até lá, Deus está alertando no mundo todo a sua igreja, para o povo se santificar, para o povo deixar a impureza, como o Senhor alertou no tempo de Babilônia, em que o povo de Deus estava em Babilônia ainda, acabando-se o tempo, chegando-se o tempo que completou os 70 anos do cativeiro. Deus deu uma ordem em que o povo se santificasse, não tocasse nada imundo, porque Ele iria tirar o povo de Babilônia de volta para Jerusalém. Semelhantemente, irmãos, está acontecendo isso. Deus está alertando em várias igrejas sobre a santificação, a fim de preparar o povo para sair daqui. E nós precisamos dar ouvido às coisas que estão contaminando dentro dos nossos lares. Olha, irmão, nós temos visto uma reportagem de um vídeo, já falei para os irmãos e mandei para alguns, feito por pessoas de fora, eles explicando que eles controlam todo mundo através de televisão, e fala assim, ó, tira o teu assento da frente da televisão. Eles usam um palavrão, tira da frente da televisão, você está sendo enganado. Se os crentes não querem pregar porque acham que tem tanta gente que reprova, os de fora, as pedras estão clamando, como disse Jesus, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Tem gente de fora que não é religioso, sabe muitas coisas que a Bíblia diz que está acontecendo, porque eles veem, pesquisam e estão no meio, e os crentes estão querendo tapar essas coisas com uma peneira. Tira a televisão da tua frente, dos teus olhos, tira os teus ouvidos de noticiário, parem de ouvir noticiário e parem de ver essas coisas para o bem de vocês. Depois, irmãos, vocês não vão reclamar, ou quem estiver aqui nesta noite ouvindo, ou quem for ouvir, não reclame, não é, dos acontecimentos que sobrevirão. Deus está falando para nós, amados. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos santificar nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo para a vinda do Senhor, porque o que está para ser revelado será muito glorioso. A vida eterna será um mundo onde não haverá mais lágrima, dor, competições, pessoas lutando contra outra para, por exemplo, alcançar uma posição na sociedade de trabalho. Não haverá diferenças, não haverá tristeza, não haverá guerras, só amor, cuidado, carinho dos outros. Muitas coisas gloriosas. Esse corpo será transformado num corpo glorioso, eterno. É muita glória para nós. Vamos, irmãos, fazer firme a nossa vocação. Vamos olhar somente para as Escrituras e para a frente, para Cristo, a fim de nós não sermos confundidos por Ele na sua vida. Aleluia.